Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Muito bem, nós estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje, programa do Sindiconde, que trata dessas questões importantes que envolvem os condomínios. Aqueles lembretes habituais do início do programa, e-mail para sindiconde@gmail.com, Gustavo e equipe à disposição. O apoio é de Cronos, Casas da Água e Hidroclínica, análises clínicas. Hidroclínica, que inclusive depois nós vamos conversar, vai ter um programa especial para mostrar para você, telespectador, assinante net, internauta, a importância, acho que todo mundo sabe, da água na vida de todos nós, da família, dos filhos, dos mais velhos, dos mais novos, enfim, de todos. E já há em Florianópolis uma entidade que faz a análise, pode fazer aí para você, seja no condomínio, ou seja na sua unidade do condomínio, ou você que não mora em condomínio, que mora em residência, pode fazer uma análise de água. E o custo-benefício, o valor não é caro, e você fica sabendo exatamente o que você está dando para a sua família, e se não tiver bom, tem como resolver o problema. Sindiconde à disposição sempre, horário comercial, na Avenida Osmar Cunha, 183, o CEP, para quem gosta de escrever, tem gente que não escreve, é 88015-100. Fica no 6A Center, o conhecido, sobreloja Bloco B. Para ligações, o tempo também inteiro, espaço comercial, para você que não está em Florianópolis, o DDD é 48 e o número é 33338677. Todas essas questões do programa e muitas outras, semanalmente, estão encartadas no Jornal Notícia do Dia, no encarte Clube do Imóvel, né, sextas-feiras. E o Fique Esperto, que agora é quinzenal, que é o jornal de circulação em toda a Grande Florianópolis, que é a área de atuação do Sindiconde. Como sempre, o nosso presidente, Alfred Eilman, está aqui, presidente do Sindiconde, e hoje nós vamos conversar, logo depois das considerações iniciais, sobre as repercussões do trabalho do Sindiconde. Repercussões, inclusive, que, quero crer, os meios de comunicação, nós, os jornais e tal, e todos os outros, os e-mails, né, têm dado um bom resultado, porque são vários os questionamentos, e o presidente vai esclarecer isso. Prazer tê-lo mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa. Gilberto, hoje eu estou um pouquinho afônico. Gripado? Gripado. Essa gripe não quer passar. Bom, mas eu digo a vocês, o Gilberto falou aqui da água. A água tem em tudo que é lugar, eu quero saber da qualidade dela. Exato. O fundamental está na qualidade da água que você consome, tanto para a limpeza como principalmente aquela água que você usa para o consumo próprio, beber essa água, tomar essa água, fazer alimentos com essa água. Isso é uma coisa que precisa ser levado bastante a sério, porque cada dia é mais consumidor, não é? E realmente é muito complicado, digamos assim, que alguém possa acompanhar essa qualidade de água. Você vê que na semana passada nós estivemos aqui com a GESAN, que é a agência, certo? E falamos sobre o assunto água também. É verdade. Eles também vão estar presentes, eles inclusive me deram um retorno, gostaram muito da participação aqui. Que bom. E da abertura que o sindicato está dando para eles. Veja bem, gente, o sindicato não está dando abertura para ninguém, não. O sindicato está dando abertura para a informação ao condomínio. Exatamente. Certo? Sejam eles quem forem, se eles vêm aqui como apresentar aqui o seu produto, o que eles fazem, o que eles querem, o que eles podem beneficiar, o sindicato está à disposição. Claro. Certo? E esse horário aqui está à disposição porque realmente isso aí vem em benefício de todos e é o que nos mais interessa. O que tem acontecido muito, sabe, Gilberto, é que as pessoas, elas não têm
digamos assim, um maior conhecimento e nos fazem as mais diversas perguntas. Gosto muito do programa. Ótimo. Certo? Gosto muito, falo muito bem do programa, graças a Deus. E dizer que nós não temos medo, e nunca tivemos e não temos medo de responder qualquer pergunta. Claro. Certo? E essas perguntas são das mais, digamos assim, das mais diversas possíveis. Hoje uma senhora esteve comigo no telefone durante uns 15, 20 minutos, certo? E ela tem problema com o síndico dela por causa de questão de entrega da revista que ela recebe, correspondência e assim por diante. Então, nós fizemos naturalmente para ela damos para ela uma definição daquilo que deve ser feito. Veja bem, no condomínio, todas as coisas têm, simplesmente, eles têm uma convenção, um regimento interno e também podem ter regulamentos. E esses regulamentos devem ser aprovados em assembleia. Tudo aquilo, gente, que é do condomínio e que você acha que você tem razão, mas que em verdade, é uma questão mais de opinião do que outra coisa, dizer a você que aquilo que você tem, você pode reivindicar, mas ou faça por escrito. Para quem? Para o conselho, para o síndico ou conselho do prédio. Para que a sua reivindicação seja examinada, que ela seja aprovada ou não, mas pelo menos você ter um local para fazer a sua defesa. Eu fiquei muito decepcionado hoje, não é porque também com relação à questão ainda da água, certo? Daquele aumento que houve agora de 8,6%, certo? E que não foi anunciado pela Casan em todos os boletos de cobrança, certo? E isso também vieram me cobrar hoje. E o que vocês acham disso? Eu acho, primeiro, que eu acho um absurdo, certo? Uma empresa do tamanho da Casan não ter, digamos assim, feito esse anúncio que é obrigação de informar ao seu consumidor os diversos problemas que vêm, e isso na conta da água. Não adianta publicar no jornal. Não, eu não sou obrigado a ler jornal, eu também não sou obrigado a ver televisão. Claro. Não é? Mas, com toda certeza, a fatura chega. Claro. E essa aí, a informação que estiver nela, eu posso aceitar ou não, mas de qualquer maneira, ela precisa ser colocada. O que o condômino quer? Ele perguntou para o sindicato, sim, o que nós devemos fazer? Eu digo, olha, é muito fácil, você telefona para a Casan e diz para ele que você não vai pagar a conta. E depois nós vamos discutir o resto em juízo, ou onde quer que seja. O que eu acho, gente, é que precisa haver por parte do poder público um pouco mais de respeito com o consumidor. Nós estamos tendo problemas aí imensos, sempre tivemos, e que isso se acumula. Vocês fizeram tomar conhecimento, semana passada, tiveram aí algumas colocações por parte da própria Casan, das reclamações os locais onde eles estão fazendo o tratamento de água, que está todo inadequado, que, sabe, é um terror. Então, eu quero pedir a vocês que, antes de mais nada, e quando quiserem fazer alguma reivindicação, que o façam por escrito para o seu síndico, para o seu conselho, e sabendo que existe e obrigatoriamente no condomínio uma convenção aprovada e um regimento interno. Ainda poderão ter alguns regulamentos, esses passíveis de serem, digamos assim, temporários, que no verão nas regras são essas, no inverno são aquelas, e assim por diante, para que as pessoas estejam e tenham bastante conhecimento e acompanhem a coisa. Então, Gilberto, isso aí é uma das coisas assim tanto preocupantes para nós,
de darmos essa informação bem dada, dizer a vocês que quando vocês tiverem um problema um pouco mais grave, digamos assim, nosso departamento jurídico está à disposição do condômino para que ele tenha uma informação, quem sabe, jurídica, se ele não acredita, digamos assim, nas nossas opiniões. Claro. Mas a justiça está aí para ser acionada se necessário for. Muito bem. Com relação à biblioteca, como é que está indo? Isso é importante porque o Sindiconde há pouco tempo começou uma, hoje, mini biblioteca, já com vários volumes e tal, e isso está evoluindo, tem sido procurada. Qual é a ideia que o senhor passa para os condôminos, para as pessoas? Verdade, sabe, Gilberto, a biblioteca ficou sendo mais beneficiada para nós lá dentro, porque fomos buscar dentro de vários livros que hoje nós temos e que estão à disposição dos condôminos, daqueles que precisarem, sobre as leis, e nós somos os auto-beneficiados, porque nós vamos lá, fizemos uma consulta e dissemos, olha, isso aí está publicado dessa forma, isso aqui, não é, a lei é essa ou aquela. A procura tem sido, digamos assim, em termos de biblioteca, muito pequena. As pessoas ainda não... Sabe por quê? O povo tem preguiça de ler. O povo tem preguiça de ler. Ainda tem que ir lá, tem que ir lá e coisa, e assim por diante. Não. A leitura realmente é alguma coisa que é importante. Mas, às vezes o pessoal chega no sindicato, me vê lá lendo o jornal. Eu preciso estar informado, eu quero estar informado, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu tenho esse mesmo problema, eu chego e vou ler o jornal, as pessoas dizem, esse cara vem para cá para ler o jornal, mas se eu não ler o jornal, não sei o que está acontecendo, como é que eu vou... Como é que eu vou trabalhar, opinar? Não tem jeito, não tem jeito. Você precisa estar informado. Com certeza. Principalmente na tua área de atuação. Se você não estiver, fecha a porta, vai embora, porque você não tem possibilidade de ter qualquer sucesso na informação ou então naquilo que os condomínios realmente precisam. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Fique ligado, nós temos ainda muitos assuntos importantes no programa de hoje. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. O consumo de alimentos ricos em fatores de proteção contra o câncer, como frutas, verduras, legumes e cereais, é baixo no Brasil. Apenas 30% da população com mais de 18 anos comem frutas e hortaliças 5 ou mais vezes na semana. 18% consomem 5 porções diárias destes alimentos. Os refrigerantes e sucos artificiais, que têm alta concentração de açúcar, têm ganhado espaço na preferência dos brasileiros. 76% dos adultos brasileiros bebem estes produtos pelo menos uma vez por semana e 27% 5 ou mais vezes na semana. O consumo diário aumentou 13% em um ano. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a popularidade dos refrigerantes é ainda maior, 42%. Deles tomam refrigerantes quase todos os dias. Os jovens também preferem alimentos como hambúrguer, cachorro-quente, batata frita, que incluem a maioria dos fatores de riscos alimentares para o câncer e não apresentam nenhum fator protetor. Observe bem como anda a sua alimentação. Cuide-se, viva melhor. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo.
Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Bom, vamos em frente, né, com mais um segmento do nosso condomínio hoje para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica Análises Químicas. Para ver se a água que você está bebendo, está dando para sua família, que você está usando, não só as questões já faladas aqui, inclusive pelo presidente, questões relacionadas à alimentação e tal, mas até às vezes a água causa problemas na pele. Eu estava falando com o Rudy, que é o diretor-presidente lá da Hidroclínica. Ele disse que já aconteceram vários casos em que as pessoas têm problema na pele, que aí com a análise da água é verificado o que está causando lesões, danos ou irritações, e depois se faz a adequação, o tratamento e tal. É importante. Depois a gente vai avançando e o próximo programa, segundo o nosso editor-chefe aqui, o Alfred Heilmann, será com a Hidroclínica, né? Eles foram convidados e confirmaram que na semana que vem estarão aqui dizendo quem é essa empresa, o que ela faz, certo? Os benefícios que ela pode trazer em termos de análise de água e principalmente não é que hoje que as pessoas vejam da importância que é a água que eles consomem, certo? É fundamental. Porque é caro, porque não sei o quê. Mas é barato, o exame mais simples é bem acessível. Eu conversando com o Rudy, ele me disse que o exame mais simples para verificar se a água tem condições de ser bebida e tal, é barato. É barato. É super simples. Veja bem. Agora, quando é mais complexo esse negócio de tal, valores, sabe, é Gilberto, tudo muito relativo, né? Tudo é muito relativo. Eu discuto muito valores que os condomínios dizem, pagar o imposto sindical, pagar a reversão patronal. Gente, não, mas se vocês olharem direitinho para isso, certo? Nenhum condômino está pagando mais do que R$20 por ano. Por ano? Por ano. Cada condômino. Dá menos de R$2 por mês. Isso dá menos do que R$2 por mês para eles terem um sindicato atuante, para eles terem uma informação precisa, de boa qualidade. Nós viemos aqui falar em água e hidroclínica e coisa e tal, como podíamos estar fazendo em outra empresa qualquer, claro. Porque nós sempre colocamos à disposição esse programa. Isso aqui não é um programa para ganhar dinheiro, não. É verdade. Aqui nós temos um patrocínio aqui da Casa da Água e da Hidroclínica e da Cronos, que são empresas diretamente ligadas aos problemas dos condomínios. E eu aqui não ganho nada para fazer isso. É verdade. Eu gasto do meu dinheiro para vir aqui buscar estacionamento, gasolina e ter que trazer matéria para esse programa, fazer os convites. Ainda falamos semana passada, nós dois, que nós deveríamos estar combinando, digamos assim, uma situação para fazer o convite para algumas autoridades nesse assunto. Nós temos aí algumas coisas, sabe, o Gilberto, que nós temos que voltar à carga. Uma delas é sobre a segurança das edificações, certo? Estruturas e assim por diante. Telhados, impermeabilização, energia. É repetitivo? É repetitivo.
Nós precisamos estar aqui, Gilberto, Senão repetindo as de pessoas vez em esquecem. quando a mesma matéria. Claro. Não sei se nós podemos ser classificados aqui como chatos ou alguma coisa assim, mas se nós não repetirmos... Cai no esquecimento. Cai em desuso. E a outra coisa é que nem sempre a pessoa assiste esse programa aqui, mas vai assistir na semana que vem e assim por diante. Com certeza. Eis porque no É próximo bloco preciso nós vamos- repetir. Hein? É preciso repetir. Preciso repetir. Olha, você vê esse noticiário que você vê na televisão, às 8h30 da manhã, vê às 10 horas, às 8... Não, ele se repete Claro. sempre por quê? Porque eu, às vezes às 8 horas da público vai manhã chegando, não assisti o programa, ou 10 horas, ou alguma coisa parecida. Mas o noticiário, ele chega. Claro. E ele só chega em você se nós insistirmos que isso chegue em você. É verdade. O síndico, de um modo geral, ele tem pouco tempo, ou pouca comunicação, na verdade, com os À seus disposição, condôminos. é verdade. Síndico, às vezes, é uma encrenca, não é que os condôminos acham porque o síndico é exigente, mas se ele não for exigente... Não há razão de ser. Não há nem a razão de ser síndico. Claro. Não é? Deixa Deixar o negócio a bangu, como se Claro, diz, é bem não há isso. possibilidade. Então, gente, água, limpeza, lixo, desperdícios dos mais variados, seja ele de eletricidade, seja ele de resíduos, sejam ele de falta de limpeza geral, é jogar uma riba de cigarro no chão ou qualquer coisa parecida, certo? Isso tudo acarreta numa coisa chamada custo. É verdade. E havendo custo tem que ser pago. E não há outra forma de fazê-lo. O pessoal que teve aqui da AGESAN, desta agência, me provou essa semana que você está... Eu mesmo, hoje liguei para a Casan pedindo o assunto aquele valor que não... Eu não fui Como é que informado. aumenta, Meu condomínio você? não foi informado. O que eu recomendo para você? Se você não tiver dinheiro suficiente no caixa para pagar esta água que vence agora, esses dias, certo? Passe a mão nisso aqui, devolva a fatura para o departamento comercial da Casan, que ele é o responsável, certo? E solicita prazo para pagamento. Claro. Porque nem todos os condomínios Tem sobra, né? têm sobra de caixa para poder estar pagando. E se assim não fizer, se a Casan não aceitar, leve o assunto ao PROCON, depois vamos discutir o resto. Claro. Não é verdade? Claro. Mas é preciso que, não é, seja ela a Casan, seja ela qualquer fornecedor público, ele precisa ter um pouco mais de respeito com o consumidor, que somos nós. É verdade. Bom, e dito isso, ainda temos que dizer que os condomínios estão num momento assim, meio desinformados de como fazer as assembleias ou de como eles administram esses condomínios, principalmente de temporada de praia. Esses devem ser um problema, né? Fica fechado lá, tirado. O condomínio fica fechado, não é sujeito a assalto, sujeito a uma série de coisas, que é normalmente mais caro do que manter pelo menos uma vigilância, Claro. uma coisa parecida, certo? E a outra coisa, não, eles só fazem assembleias quando não tem ninguém no prédio, essas pessoas moram longe, aí então eles colocam lá quem eles querem, meia dúzia manda na porta. Gente, isso até acontece. Eu concordo com vocês que isso acontece. Mas acontece por culpa sua. Claro, não participa. Não participa. Não, eu moro em São Miguel do Oeste e tenho um apartamento em Canasvieiras. Eu não posso vir para uma assembleia. Coloca um procurador. Claro. Certo? O que é obrigatório é que você receba a convocação da assembleia. Se você não recebeu a convocação da assembleia, que deve ir com AR,
com comprovante de recebimento, você anula qualquer assembleia. Qualquer decisão, inclusive. Qualquer decisão não tem, fica sem valor nenhum. Agora, se você nomeou um procurador, esse aí vai responder por você. Claro. Certo? Então, Gilberto, as pessoas precisam conhecer um pouquinho da lei, dos seus direitos e deveres, para que eles realmente tenham uma participação e não se tornem omissos na coisa. O que é muito fácil, eu não sabia, eu não vi, eu não recebi. Não, isso não é desculpa e de forma alguma pode se aceitar. Primeiro porque lá na convenção do condomínio, que 90% dos condôminos não tem uma convenção. Não conhece, não sabe. Não se interessaram de buscar um regimento interno para saber quem é o meu condomínio. Claro. São raros aqueles que chegam lá e dizem, escuta, o que diz a sua convenção? Convenção? O que é isso aí? Fica difícil. Fica complicado. Realmente fica complicado. Dizer para vocês que lá na convenção está escrito, obrigatoriamente, as épocas em que são realizadas as assembleias, os prazos de convocação, as atas das assembleias daquilo que foi discutido e foi aprovado, o prazo de administração por parte de um síndico. Afinal de contas, na convenção tem que estar mais ou menos especificado tudo aquilo que é de deveres no condomínio. É um conjunto de regras exatamente. das ações, né? Agora, se você não sabe, você não tem uma regra das coisas, não tem como evoluir. Não tem como. Aí você tem que obedecer a lei maior, que é a Constituição. É verdade. Né? Aí o Código Civil e coisa, e aí você pode ser pego muito mais fácil do que através de uma convenção que normalmente é feita para uma determinada, um determinado condomínio. Por quê? Porque os condomínios são muito diferentes entre si, claro. Certo? Número, tamanho, o que tem e o que não tem, se pode, não pode. Então, isso tem que estar escrito lá na convenção. Ainda hoje, quando me perguntaram sobre o assunto Correio é um negócio muito importante, é muito sério, inclusive. Correspondência, você não recebeu uma correspondência, ela pode ser alguma coisa simples, mas ela pode ser alguma coisa séria, complicada, séria, principalmente essas correspondências que vêm de justiça, bancos, cobranças, faturamento e outras coisas. Você está sujeito a pagar multa, pagar juros, até ser penalizado na justiça por falta de deixar de comparecer a uma audiência ou alguma coisa parecida. Então, correspondência é um negócio muito sério e é preciso que os condomínios olhem isso aí com seriedade. E dizer para vocês o seguinte, que 90% ou até mais, das convenções e dos regimentos internos não mencionam como deve ser distribuída a correspondência dentro de um prédio. Não tem. É difícil ter. Eu, na verdade, não conheço algum que colocou isso aí na convenção. Então, o que precisa fazer? O condomínio precisa fazer uma assembleia geral e normatizar a entrega de correspondência. A correspondência é um negócio tão complicado. É aquele camarada que não quer receber o aviso da justiça, é aquele que não quer receber a notificação do cartório, aquele que não quer receber o aviso de vencimento e assim por diante. Não, você não me encontrou, não me viu e coisa. Não pode acontecer isso aí, certo? A outra coisa que ocorre com a correspondência, o brasileiro, de um modo geral, eu digo brasileiro porque eu já vi isso aí falado em N estados brasileiros, que é o problema da mudança. O brasileiro não muda-se de casa, de apartamento, de endereço, e jamais ele faz
correspondênciazinha. Agora, esse máquina de escrever não tem mais. Estou falando aqui no computador. computador, certo? Eu não sei trabalhar com ele, mas o Gustavo sabe. Já sabe. Certo? Informar o correio da mudança do seu endereço, número, para onde vai ele a correspondência possa mandar, claro. passar para lá. Porque aquele que mandou a correspondência para você, ainda está no endereço antigo. É verdade. Hein? É E verdade. quanto acontece disso aí? Muito. Certo? Principalmente a prefeitura. A prefeitura manda coisa para endereço antigo, certo? Demais. Só que a prefeitura não é culpada. Culpado mesmo é o consumidor. O destinatário. O destinatário. Esse aí é o grande culpado. Nós vamos fazer o nosso segundo intervalo nesse programa para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica, o nosso condomínio. Hoje, programa do Sindiconde. Nós já voltamos. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Existem alimentos que contêm níveis significativos de agentes cancerígenos. Os conservantes nitritos e nitratos, usados em alguns tipos de alimentos, como picles, salsichas e outros embutidos, e alguns enlatados, se transformam em nitrosaminas no estômago. As nitrosaminas, que têm ação carcinogênica potente, que geram o câncer, são responsáveis pelos altos índices de câncer de estômago observado em populações que consomem estes alimentos com estas características de forma abundante e frequente. Já os defumados e churrascos são impregnados pelo alcatrão, proveniente da fumaça do carvão, o mesmo encontrado na fumaça do cigarro e que tem ação carcinogênica conhecida. Você pode usar esses alimentos, entretanto deve cuidar para que não seja muito frequente o uso. Deve cuidar para que não seja em grande quantidade. Preste atenção na sua alimentação. Cuide-se. Viva melhor. Por um mundo melhor, a gente faz até juramento. Juramento. Nós, crianças de hoje, seremos os adultos de amanhã. Tentaremos preservar dentro de nós esse espírito de criança, o qual, através de nossas vidas, fará esse mundo melhor. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Nós já vamos agradecendo no retorno do nosso condomínio hoje ao Rude da Hidroclínica, análises da sua água, você já viu ali, né? E também está aqui, bem no centro da nossa bancada. O seu José Nitro, lá das Casas da Água, né? Que volta e meia vê o programa e comenta com o presidente Alfred Heimann, o seu Nésio da Cronos. E agradecer também o Fernando Patunas, que está do lado de lá, na direção de imagens. Aqui, câmeras e assistência de estúdio, Pedro Riso. A direção geral do Silvio Smanioto.
E hoje nós temos um olheiro muito querido nosso, que é o Guto Sisson, que é um dos fundadores aqui da TV e que está lá do lado de lá. Depois de muitos anos, escolheu outros caminhos profissionais. Pela competência, né? As coisas ficam pequenas de repente, e o profissional vai em busca de horizontes que lhe contemplem, né? Pela capacidade. Mas que está voltando a colaborar conosco, porque passa a integrar na posse que tem hoje, a gente até lhe convidou também para vir da nova diretoria, o Guto como profissional que é e conhecedor do métier televisão e comunicação, publicidade, áreas de audiovisual e outras, vai integrar o conselho de programação, que vai nos ajudar muito, né, a criar o nosso, como é, o nosso regimento interno, que a gente estava falando do condomínio, não é? Regimento interno da televisão. Também, claro, para orientar aqui, orientar lá, segurar aqueles que às vezes são mais afoitos, aconselhar outros, né? Que às vezes não tem tanto conhecimento. É fundamental que gente honesta, experiente, profissionais da área, participem dessas ações, para que possamos ter um rumo, né? A televisão aqui, uma das coisas que me animou bastante de estar aqui fazendo esse programa, que naturalmente eu sou aqui um grão de areia, mas dizer que digamos assim, esse não há um comprometimento político dessa estação. Não existe, pelo menos nunca me foi dito aqui, diz, olha, você não pode falar disso, ou não pode falar daquilo e assim por diante. Absolutamente. Para que a gente tenha a liberdade de transmitir aquilo que o povo vê e aquilo que o povo fala. E o povo que julgue. E o povo que julgue, certo? É óbvio. Eu não quero ser aqui julgado por algumas coisas que eu não fiz e o povo se achar que, não é? Olha, seu Alfredo, o senhor já está chato demais lá na televisão, não é? Muda, não é? E por isso já falamos até semana passada em buscarmos aqui novos entrevistados, e nós vamos fazer áreas e assim por diante, Gilberto, o que é bastante benéfico e o que vai fazer muito bem para os condomínios. Mas também queremos a participação do condômino, a participação do síndico, a participação das empresas, administradores de condomínio, escritórios de contabilidade, que eles compareçam aqui também. Claro. Para que eles venham aqui trazer as sugestões dele, tanto sugestões, as dificuldades, como aquilo que está funcionando. Contribuir com a experiência, né? Exatamente. Ninguém está aqui escondendo o jogo, olha, isso aqui nós fazemos, mas não é só nós sabemos. Não, absolutamente. Eu não escondo o jogo de jeito nenhum. É verdade. Eu ainda, voltando ao assunto correspondência, Gilberto, quantos são aqueles que encontram os endereços fechados? Com certeza. Mudou-se, não diz para onde. É verdade. O outro tem um cachorrão ali na dentro. Não deixa ninguém. Não deixa nem chegar perto. A dificuldade do carteiro. Eu já tive conversa, assim, bati papo com carteiros e com alguns deles, certo? Então, esses aí, eles são, na verdade, uns verdadeiros heróis, correndo aí com um saco de correspondência nas costas. É verdade. É no dia de calor, é no dia de chuva, sabe? Não é? E eles, de vez em quando, um até dizia para mim, olha, senhor Alves, sabe uma coisa? Eu levo uma correspondência para uma determinada empresa aqui, eles estão lá tomando café, recebem a correspondência, eles nunca me ofereceram um cafezinho. Que loucura, né? Sabe, então, gente, esse camarada que distribui correspondência, o estafeta, vamos dizer, certo? Ele é uma pessoa tão importante na vida da gente, para que nós vamos receber lá no nosso condomínio a correspondência e devolver a correspondência corretamente, não pegando, não, isso aqui não é meu, pá, jogo fora. Não é assim, gente. É preciso que... Aliás, o Gilberto, nós vamos convidar para fazer parte desse programa um diretor lá da empresa brasileira de Correios, vamos. Certo? Para ver se ele possa vir aqui
certo? E nos dizer alguma coisa a respeito desse assunto. Isso é muito importante. Você não acha? Acho, e o telespectador certamente aprova a ideia. E você que quiser participar, dizer quem quer ver sentado aqui ao lado na bancada, pode mandar o seu e-mail para sindiconde@gmail.com. Pode mandar os cuidados do Gustavo, do próprio seu Alfred, enfim, a equipe do sindicato. Você pode também telefonar, para você que nos acompanha pela internet fora de Florianópolis, código de área 48 3333 8677. Para você aqui da cidade, assinante NET, você também usa o mesmo número, ou pode ir ali na Avenida Osmar Cunha 183, todo mundo conhece, o Seiza Center, na sobreloja do Bloco B. Você vai ficar surpreso com o atendimento e com os esclarecimentos que vai receber por parte da equipe comandada pelo presidente Alfred Heimann, que além do Gustavo, além da Isabel, né, e além de todos os outros, o Renato, Sabrina, esse pessoal todo que está lá, tem o Calgaro e o outro advogado, os dois. Sandro Barreto. E o Sandro Barreto. São dois que também poderão ser acionados. Sim. São colocados à disposição. Não, nós realmente estamos com uma equipe grande. É grande? Realmente, eu acho. É muita gente? É muita gente. É necessário, mais que necessário. Claro, falta gente. Não há dúvida nenhuma, porque as pessoas não querem ser atendidas sempre pela mesma pessoa, as pessoas não querem. Um está ali se especializando mais do que o outro. A nossa telefonista, ela tem uma orientação de abrir o mais possível o jogo para os condôminos, para que eles cheguem aos resultados desejados, das suas perguntas, das suas dúvidas. E isso aí, sabe, nos alegra muito, Gilberto. Bom atendimento dispensado. Né? Nós temos os nossos meios de comunicação, não só lá na sede do Sindiconde. Eu já queria estar bem mais à frente, eu já queria estar com como se diz, quase que uma filial em São José, uma em Biguaçu, outra em Palhoça, mas que fazendo um levantamento, digamos assim, dos prós e dos contras, certo? O custo disso aí ainda é um pouco inviável. Proibitivo, né? Mas nós vamos chegar lá. Mais algum tempo nós chegamos lá, principalmente porque queremos agir aí dentro da área da saúde, tanto médico como de dentista nessas áreas, certo? É um assunto que estamos tratando em termos Brasil, para saber das possibilidades de nós termos esse trabalho para os condomínios, principalmente aos empregados em condomínio, a um custo muito baixo. Certo? Aliás, falando em Brasil, proponho para o último bloco, que vai começar logo depois do intervalo, que, se for possível, o senhor lembrar, aproximar qual o Estado brasileiro que oferece um atendimento e um sindicato tão atuante e tão dedicado às questões do condômino, do condomínio, do síndico, como o Sindiconde no Brasil. Mas isso ficar depois do intervalo. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global.
sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Nós recebemos vários questionamentos, isso é importante saber, gente que já assistiu e percebeu a entrada da hidroclínica. Queria saber o que é hidroclínica, análises químicas. Olha, é muita coisa para lhe explicar assim num primeiro momento. Mas ele é um novo apoiador que, junto com a Cronos e com as Casas da Água, está participando do nosso condomínio hoje. Basicamente porque a água é a sua melhor companhia. Água boa, água com qualidade. E a gente sabe, todo mundo sabe, que a água que nos é disponibilizada, ela não deve ser bebida porque é um tratamento muito grande, entre muitos problemas, ela é retirada de lugares, aí você sabe, lá dos pilões e de outros lugares, e para ter uma qualidade razoável para chegar até a sua casa, para você disponibilizar para uma série de coisas, ela recebe um tratamento químico muito grande e muito caro, cada vez mais caro. Só que esses tratamentos químicos, e essa é uma explicação importante, eles têm um período de decantação na sua maioria. Você aplica lá um sulfato, é que nem piscina. Quem tem piscina sabe, você aplica, precisa ficar algumas horas, às vezes 12 horas, até que haja, faça a decantação, aí você tem que fazer a drenar, a limpeza, a mesma coisa com a água que se bebe. E às vezes, esse tempo não é observado corretamente. O que acontece? Os produtos químicos que são usados para dar qualidade à água não decantam totalmente e são enviados pela rede. E você, quando abre a sua torneira, tem produtos que, se repetidamente ao longo de anos forem usados, vão causar dano. Então a hidroclínica está aí para resolver isso. Por uma quantia, ó, se você pensar aqueles problemas de estômago que você às vezes tem, nas azias, às vezes uma febre, um mal-estar, quando você gasta com remédio, às vezes vai a médico e tal, você vai ter que mandar fazer uma análise da sua água, é só ligar lá, o telefone está ali, 3233-3013, é isso, se não me erra, 3233-3013, Fernando? Liga no horário comercial, agora já não sei, né? Esse programa está sendo repetido em vários horários, em vários dias da semana, mas ligue no horário comercial, você vai ficar muito satisfeito com os valores de uma análise simples. Claro, você não vai querer uma coisa completa, aí ela pode se tornar um pouco mais cara, mas mesmo assim é vantagem. Se você computar a consulta médica, o remédio, as indisposições, os problemas que você vai ter, né?
vale a pena. Bueno. O Gilberto, nós falamos agora há pouco dos prédios que estão fechados e que são só ocupados. Que é os de veraneio, imagina. Isso os de veraneio. Esses de veraneio, então, isso é um terror. Gente, a hora que você chega no teu apartamento, no teu prédio, que ficou apertado, ficou fechado aí 6, 8 meses, certo? Pelo amor de Deus, antes de fazer qualquer consumo da água que está lá dentro, não é, tirem tudo aquilo fora. Ah, não, nós pegamos o zelador e ele bota um pouco de cloro na água. Não adianta. Não. Isso aí, inclusive, é um veneno. Claro. E mesmo porque precisa haver uma orientação para que todos os canos que estejam dentro daquele apartamento precisam ser acionados para tirar aquela água, a sujeira que fica impregnada. Ela fica parada, apodrece, né? A água apodrece. Agora, isso aí é problema de tratamento, que eu não sou técnico no assunto, eu só sei qual é o problema que existe, certo? Você vê uma coisa, aí, não, porque a água da Casan você pode beber. Eu tenho no CEISA Center um dos melhores tratamentos de água em prédio comercial. Então, lá, estamos tratando lá cerca de 10 mil litros de água por dia. Certo? Muito bem. A quantidade de bombonas, certo, que sobe e desce naqueles elevadores que vão por diversos fornecedores, certo, é uma coisa impressionante. Claro. Por quê? Porque o pessoal não acredita naquilo que está ali. Certo? Claro. Ou por causa do cheiro, alguma coisa assim, e mesmo porque volta aquela história, o apartamento ou a sala dele ficou fechada por algum tempo, aquela água acumulada dentro do cano vai trazer alguma bactéria, alguma coisa. Com certeza. A água de bombona digamos assim, ela é confiável? Não sei. Não sei também, certo? Isso dá não vamos perguntar. Dá para fazer uma análise. Exatamente. Na hidroclínica. Bom, eu quero dizer a vocês, condôminos, que eu acho que não existe pergunta, não é, que possa ser feita a respeito de condomínios, certo? Digamos assim, da sua gestão normal, que o sindicato não tenha condições de responder. Ou, se não tem, ele vai lhe pedir um tempo e vai procurar no lugar certo, onde nós vamos obter uma informação correta. Porque o sindicato não quer levar nenhuma vantagem, ele está ali para prestar o serviço. Eu não estou ganhando nada com isso, nós não cobramos nada, nem os nossos advogados cobram por alguma informação. Quer dizer, é um serviço diferenciado que o Sindiconde oferece. Aliás, quem dele tem usado sabe, né? O que o Sindiconde tem feito em favor dos condomínios e dos condôminos. E quando eu falo em condomínios, e eu sou repetitivo, eu também sou na mesma tese que tem que ser repetido, nós estamos falando em quantos condomínios, mais ou menos, na Grande Florianópolis? Cerca de 6 mil, né? Com quantas? Unidades, seriam 20 unidades por edifício, seriam 120 mil unidades. Com 3 ou 4 pessoas em cada unidade, na média. Estamos perto de 500 mil de pessoas. É isso aí, que é desse povo, em toda a Grande Florianópolis, que a gente está falando. E que está cada vez mais nos assistindo, porque reconhece, né, a intenção do programa, percebe. E você deve participar. Não deixa para depois. Pegue agora ali, sindiconde@gmail.com. Não gostei disso, não gostei daquilo. Queria que vocês trouxessem fulano de tal, ou Beltrano de tal. Nós vamos buscar? Nós vamos nos esforçar para trazer. A razão da existência desse programa é da experiência que o seu Alfred, o Gustavo, enfim, tem, principalmente o seu Alfred, ao longo de muitos anos trabalhando com isso, de esclarecer, favorecer e facilitar todas as questões relativas a esse, no caso aqui da Grande Florianópolis, dessas quase 500 mil pessoas que diretamente estão ligadas aos assuntos aqui tratados. Mas você que não mora no condomínio, que mora numa unidade isolada, única, unifamiliar, como chamam, que não é um prédio, né? Você também está tirando proveito e está percebendo. Seu Alfred, estamos encerrando.
Estão encerrando já? Praticamente, sim. É aquele relógio não, ali, mas né? ainda tem lá Mas o Gilberto, hoje ele está nós teríamos ainda 3 assuntos que podíamos comentar, porque eles são altamente atualizados. Um deles, que em abril deste ano, nós, a partir do dia 1º de maio, nós fechamos uma convenção coletiva de trabalho com o sindicato dos laboral e o sindicato dos patronal, e que a primeira parcela, certo, do pagamento já está sendo remetido aos condomínios, e que vence a primeira parcela agora dia 31, que é de 4% sobre a folha do mês de junho. Certo? Nós ainda vamos ter oportunidade, antes de encerrar o mês, de nós termos aqui digamos, pelo menos um quadro, certo? Que nós podemos trazer, então, valores, o que eles têm que tomar cuidado, para não terem amanhã problemas como ocorreu e está ocorrendo com aquele da Caixa Econômica, lembra como é que era o nome? Minha Casa Minha Vida? Não. Aquela... Certificação digital? Certificação digital. Sei. O pessoal está correndo aí, apavorado, aí, muitos estão aí correndo. E já pagando multa, né? Sim, já pagando multa. Então, gente, não é, vamos andar direitinho que não tem problema. Porque sem a certificação digital, que já foi um assunto falado aqui, você não anda com nada no seu condomínio. Não consegue nada. A outra coisa que nós vamos elaborar ainda, eu falei que nós íamos começar isso no mês de julho, e nós estamos no mês de julho. Até o dia 31, meia-noite. Até o dia 31, meia-noite. Se Deus quiser, nós vamos colocar isso aqui é importante. Posso pegar? Este guia para os condomínios e para os condôminos, e por todos aqueles que precisam da informação. Nós vamos naturalmente, não podemos, dentro de um pequeno guia, tratar de todos os assuntos, mas os principais assuntos que cabem no condomínio, eles vão estar aqui inseridos, e se Deus quiser, até outubro, digamos, outubro, nós estaremos com isso pronto para a distribuição. Certo. Outra coisa que fico muito contente, porque eu tive a oportunidade de participar na minha vida esportiva, e cheguei lá também perto das Olimpíadas, e nós estamos iniciando nesse mês de julho, 25 de julho em diante, nós vamos ter aí as Olimpíadas, dia 27, se não me engano. Certo? Lá na Inglaterra. Olha, é uma coisa emocionante, é uma coisa fantástica, é uma coisa que... Sabe, eu vi ontem o Filipão chorar. Emocionado? Eu não sei, emocionado. Não, coisa que eu não acreditava dele. Não, mas ele é certo? Manteiga derretida. Ontem agora, na hora do trabalho, porção de jogadores de futebol do Palmeiras, ontem não, essa noite, já era 1h da madrugada, eu vi eles chorarem a prantos de emoção, não é, de uma situação. Imagina nós amadores vendo um Catarina lá, não é, temos um aí de Schroeder, certo, que está no Circo de Soleil. Pois então. Nós temos aí nadadores, temos gente na natação, temos gente no ciclismo, temos gente no iatismo. Aqui de Florianópolis, são 2 ou 3 que vão aqui, certo? Isso aí é uma coisa que tem que orgulhar nossa terra. Tem que orgulhar nossa terra, aquilo que o jornal mostra hoje, Diário Catarinense mostra em primeira edição. Agora não sei se é o Diário, se foi a notícia do dia, porque eu vejo, normalmente leio os dois. O Guga indo receber foi o Diário. Foi o Diário. Foi Diário. Certo? E lá ele se perpetuou. O filhinho, né? Vai para se perpetuar. É verdade. Certo? Uma coisa assim que precisa orgulhar nossa terra. E por isso, sabe, Gilberto, eu tento,
Nem sempre consigo, mas tento fazer o máximo para satisfazer as pessoas naquela área que eu milito. Eu faço isso aí com muito bom gosto. Tem gente que diz, você já devia ter pendurado a chuteira. Eu faço o seguinte, pendura você as tuas, deixa as minhas, por enquanto, ainda renováveis. Obrigado, presidente Alfred Heilmann, obrigado a você, assinante NET, obrigado a você, internauta, e até o nosso próximo para Cronos Casas da Água e Hidroclínica, nosso condomínio hoje. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica.